Olá, eu sou o professor Delvacir Costa e nós estamos iniciando a segunda aula do nosso curso avançado de comunicação e oratória. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre a comunicação em relação aos sentidos. Isso é um pouco de programação neurolinguística. Na PNL, que é a programação neurolinguística, nós usamos o termo sistemas representacionais, ao invés de falarmos dos 5 sentidos, que seriam o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Então, a gente usa esse termo, sistemas representacionais. Por quê? Porque isso enfatiza a maneira pela qual nós usamos os nossos 5 sentidos para processar e para receber informações sobre o que está acontecendo no mundo em torno de nós. Esses 5 sentidos são, na realidade, sensores através dos quais nós captamos o mundo ao nosso redor. Os sistemas representacionais, eles são reconhecidos em PNL como parte altamente importante, extremamente importante do processamento de informações e experiências. E nós estamos trazendo isso para a comunicação e a oratória. A PNL é conhecida pela atenção que dá sobre como a pessoa demonstra o uso dos seus 5 sentidos, seus sistemas representacionais. Isso porque tudo o que experimentamos é representado dentro ou internamente no nosso sistema nervoso. Sem estarmos conscientes disso, os 5 sentidos estão constantemente recebendo e processando informações sobre o mundo externo dentro de nós. Traz para dentro e processa essas informações. Uma vez que a mente e o corpo são parte de um sistema integral, interativo, holístico, tudo o que acontece em uma parte do nosso sistema afeta todas as partes do sistema. Nós não podemos, por exemplo, ter um pensamento sem ter uma resposta física a esse pensamento, sem ter uma reação física a esse pensamento. Se você lembrar de um evento ou situação e falar sobre esse evento, sobre essa situação, você usará os sistemas representacionais ou os sentidos para expor a experiência. E, evidentemente, isso vai provocar reações e nós vamos, então, trabalhar com isso relacionando PNL, sistemas representacionais, e a comunicação e oratória. Dentro da PNL, sempre se falou em 3 sistemas representacionais, que eram o sinestésico, o auditivo e o visual, mas com o advento do coach, com o surgimento do coach no mundo, e especificamente no Brasil, que foi trazido para cá pelo José Roberto Marques, nós percebemos que esta classificação, essa divisão dos sistemas representacionais pela PNL estava incompleta. Então, foi adicionado um 4º sistema representacional, que é o digital. Então, nós temos 4 sistemas representacionais: visual, auditivo, sinestésico e digital. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles a partir desse momento, e acompanhem com bastante atenção. Isso é extremamente importante se você quer aprender a falar em público e a se comunicar com eficiência. Vamos lá, então. O primeiro sistema são os visuais, pessoas que são classificadas pelo sistema visual. O que é um visual? São pessoas que percebem as coisas como imagem e podem passar rapidamente de um tema para outro com extrema facilidade. Elas são capazes de fazer generalizações rapidamente, mesmo que as informações que elas tenham sejam pequenas, sejam escassas. Ela, a partir de uma pequena informação, ela cria um mapa mental, ela cria uma imagem dentro de si para entender o que está acontecendo, o que ela deve dizer, o que ela deve fazer, ou o que a outra pessoa lhe está explicando.
Para as pessoas visuais, o mais importante é o conceito geral. Inclusive, essas pessoas podem se aborrecer com minúcias, com explicações detalhadas. Por quê? Porque elas já imaginaram na sua mente, elas já criaram uma imagem mental, já criaram um mapa mental de toda a situação. E quando você fica tentando falar de detalhes, de minúcias, isso pode prejudicar aquilo que ela já está visualizando. Os visuais se dão bem para organizar as coisas e já visualizam o conceito. Quando eles começam a pensar no que tem que fazer, eles já visualizam todo o processo, tudo que precisa ser feito e até o resultado lá na frente. As pessoas visuais, elas gesticulam muito quando falam. Então, você pede uma informação, olha, você vai aqui, daí você dobra à esquerda, depois você dobra à direita, ela vai te mostrando com detalhes. É aquela pessoa que, se você perguntar assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? O visual vai dizer, pode desenhar. Ele quer a coisa desenhada. E muitas vezes o visual, se ele tiver um papel, uma caneta, ele vai desenhar o mapa, o esquema, ele vai desenhar alguma coisa para que você entenda o que ele já está visualizando na sua mente. Os visuais normalmente falam muito rápido e sem se dar conta que os outros não estão vendo a imagem que eles criaram na sua mente. Então, eles falam e explicam as coisas rapidamente, como se você estivesse acompanhando a sua imaginação, a sua visão. Os visuais têm uma memória fotográfica, eles lembram com muita facilidade, mas eles custam a repetir instruções orais. Eles não são muito bons nisso. As pessoas visuais podem ter problemas para debater, e quando são públicos, são plateia, é um público impaciente. Eles gostam de escrever notas, de desenhar enquanto alguém está falando. As pessoas visuais se fixam no aspecto, na aparência, valorizam o esmero, o capricho, a limpeza, e nem tanto a voz. Para eles isso não é muito importante, mas aquilo que eles veem é muito importante. Uma vez que nós estamos falando de 5 sentidos, dos sentidos, de uma forma geral, dos sistemas representacionais, existem algumas pistas de acesso verbal. O que é isso? São palavras muito usadas por cada um dos sistemas representacionais. E essas palavras nos dão pistas de como aquela pessoa está percebendo o mundo ao seu redor ou qual é o seu sistema representacional. Essas palavras, digo, são pistas que você deve captar ou que você deve usar quando está falando para alcançar os diferentes sistemas representacionais. Por exemplo, nós estamos falando agora dos visuais. Quais seriam as pistas de acesso verbal para os visuais? Olhar, mostrar, observar, enxergar, nitidez, evidente, panorama, quadro, perspectiva, assistir, vistoso, revelar, aparecer, iluminar. Essas são algumas pistas que você vai usar para os visuais. Olha as frases que o visual usa ou que você usa numa comunicação quando você quer atingir os visuais. Você viu o que ele disse? Ora, como você viu? A pergunta não seria, você ouviu o que ele disse? Para o auditivo, não faz sentido, mas para o visual, você viu o que ele disse? Faz todo sentido, tem muita lógica para ele. Uma outra frase que você pode usar, ele terá um futuro brilhante. Isso faz sentido, brilho, visão clara. Tá? Você pode fazer a seguinte pergunta enquanto você conversa com o visual. Você já imaginou? Então, você ajuda-o a criar uma imagem ou um mapa mental. Outra coisa, olhe bem o que eu vou dizer. Não é ouça bem, é olhe bem o que eu vou lhe dizer. Por quê? Porque ele é visual, o seu canal preferencial, o seu sistema representacional é visual. Então, resumidamente, é isso sobre os visuais. Aí nós vamos para o segundo canal preferencial representacional, que são os auditivos. Os auditivos gostam de contar
e ouvir histórias, e eles seguem um procedimento lógico ao longo de cada história, e eles se concentram em uma coisa de cada vez. A história para o auditivo tem que ter começo, meio e fim. A sequência lógica, a sequência cronológica. Você começa uma história, no fim, o auditivo já fica meio embaralhado, meio confuso. E o auditivo, ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele faz uma, ou ele faz outra. Ou ele presta atenção numa, ou ele presta atenção noutra. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Os auditivos não gostam de ser tratados de temas que sejam tratados de forma desordenada. É aquilo que eu falei, eles gostam da lógica, da coisa cronologicamente correta e começo, meio e fim. Pessoas auditivas possuem um vocabulário amplo, se expressam com clareza e têm um discurso próprio. Eles ouvem a pergunta, repetem a pergunta na sua cabeça, eles pensam, eles processam a informação e depois eles respondem. Às vezes a gente quer a resposta na hora, no momento certo, mas o auditivo, ele precisa processar e pensar um pouquinho. As pessoas auditivas aprendem escutando, prestam atenção à ênfase, às pausas, ao silêncio, ao tom de voz. A pessoa auditiva, ela desfruta do silêncio. Muitas vezes o auditivo, ele não está olhando para você. O visual, quando ele conversa, ele quer o olho no olho. O auditivo, não. O auditivo, às vezes, ele baixa a cabeça, ele olha para o vazio, instintivamente ele vira o seu melhor ouvido, seja esquerdo, seja o direito, ele vira para o seu lado, olha para o nada, olha para o chão, olha para uma parede, mas ele está prestando toda a atenção naquilo que você está dizendo. Muitas vezes, o auditivo fecha os olhos durante uma palestra, durante uma fala qualquer, de um discurso, e ele está de olhos fechados, mas você vê que ele não está dormindo, ele está prestando atenção, não está cochilando, é diferente, ele está completamente atento e para evitar distrações ele fecha os seus olhos. Quais são as pistas de acesso verbal para o auditivo? Ouvir, zunir, falar, tom, soar, conversar, declamar, barulho, música, som, timbre, tocar, todas essas coisas fazem sentido para o auditivo. Olha as frases do canal auditivo. Ouça bem, o visual era veja, agora o auditivo é ouça bem o que eu vou lhe dizer. Você quer chamar a atenção do auditivo? Diz para ele, ouça isso. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você já abriu os canais de comunicação com o auditivo. Isso não está me soando bem. É uma frase típica do auditivo. Esse estilo de roupa fala alto. Ora, estilo de roupa falando, mas para ele faz sentido. Você precisa ouvir o seu coração. Você precisa ouvir as suas emoções. Essa notícia vai fazer um maior barulho, um maior estrondo. Tá? Esse assunto é altamente explosivo. Bum! Explosão, barulho. Essa pessoa fica zunindo no meu ouvido. Não gosto disso. Essa conversa não está de bom tom. Então, são termos que os auditivos usam, são frases que o auditivo usa. Em terceiro lugar, então, nós temos os sinestésicos. O que são os sinestésicos? São aquelas pessoas que elas percebem as coisas através do corpo e da experimentação. Eles são muito intuitivos e eles prestam atenção em tudo que está ao seu redor e até mesmo temperatura, frio e calor, essas coisas podem incomodar e fazer toda a diferença. A ordem das coisas, que para o auditivo é importante, começo, meio e fim, para o sinestésico isso não importa muito. Você pode começar pelo meio, pelo final, para ele tanto faz. Na mente dele, no processador mental dele, a ordem dos fatores não altera o produto. Ele consegue conciliar as coisas. As pessoas sinestésicas,
se sentem muito relaxadas ao falar e muitas vezes elas se movem, elas caminham, elas gesticulam, elas falam devagar, sabem utilizar as pausas e elas gostam de agir, elas gostam de experimentar, não são muito passivas. Na hora de ouvir uma palestra, de ouvir uma mensagem qualquer, um discurso, elas querem logo partir para a ação. Por isso, dinâmicas são importantes para integrar, para que o sinestésico possa interagir dentro daquela fala, daquela palestra. Então, ele quer ser envolvido naquilo. Do mesmo modo, eles precisam se sentir bem, precisam se sentir participantes, precisam de alguma forma experimentar aquilo que eles estão ouvindo. As pessoas sinestésicas, elas gostam de tocar, elas gostam de se aproximar. Quando você está conversando com o sinestésico fica pegando no seu corpo. Você conversa com uma pessoa, ela toda hora toca em você, ela é sinestésica. Dá o tapinha na tua perna, põe a mão no teu joelho, põe a mão no seu ombro, toca no seu braço, são pessoas sinestésicas que fazem isso. Para quem não é sinestésico, isso incomoda. Mas para o sinestésico é algo tão natural que ele não percebe o que ele está fazendo. É algo natural, é espontâneo. Tá? Ao falar, as pessoas sinestésicas não mantêm um grande contato visual com os outros. Elas aprendem melhor fazendo as coisas do que ouvindo as instruções. Uma coisa interessante que o sinestésico, ele gosta do cheiro, ele gosta do toque, ele vai comprar um produto qualquer lá no supermercado, na perfumaria, na farmácia, ele já usou aquele perfume 300 vezes, mas ele abre e vai cheirar, por quê? Porque é o seu cérebro que é assim, ele trabalha dessa forma, ele processa as coisas dessa forma, quer sentir a textura, a maciez, a firmeza, então é uma pessoa que depende muito do toque, das sensações. Quais são as pistas de acesso verbal para um sinestésico? Sensação, pegar, sensível, áspero, pesado, impacto, frio, quente, suave, sentir. Isso são expressões que o sinestésico usa muito e gosta de ouvir, e precisa ouvir. Algumas frases do canal sinestésico. Vamos jogar duro, vamos pegar pesado. São algumas frases que eu bati os olhos, como bati? Eu bati os olhos nele e percebi. É uma frase que para ele faz todo sentido. Como você se sente em relação a isso ou a essa pessoa? Ah, aí ele pode dizer assim, a nossa relação está muito fria. Ou ele pode dizer, a nossa relação está muito quente. E esse quente pode ser tanto com uma conotação erótico-sensual, como conturbada, problemas. Então, é uma relação quente, de alta temperatura. Tá? O que ele disse me causou muito impacto. Levei uma patada. Então, esses são termos que o sinestésico usa. E, finalmente, então, nós temos os digitais. Quem são os digitais? São pessoas que estão se mexendo e conversando ao mesmo tempo, elas estão te ouvindo e conversando consigo mesmas, elas criam um diálogo mental, elas estão ouvindo e o seu cérebro está processando a informação, faz perguntas a si mesmo em silêncio e analisa muito. Tem a tendência de autoanálise, de outroanálise, de analisar o outro, ponderar cada situação, ponderar as consequências de cada ação que praticar. Os digitais, eles têm dificuldade de ler um texto, ler um livro por um longo período. Por quê? Porque eles começam a pensar no que tem que fazer depois. Eles do livro, eles criam uma situação que eles podem fazer, então eles saem da órbita da leitura e começam a dialogar e a conversar e a criar aquela conversa mental consigo mesmo. Nós
precisamos entender que o digital é aquela pessoa muito racional e que quer o sentido, o significado, o porquê das coisas. E o seu diálogo interior, interno, é um diálogo de questionamento. Será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer isso? Será que isso faz parte da realidade? Se a informação é correta, analisa, compara, pesa as opções que tem. Então, é uma pessoa assim muito racional. Tá? Quais seriam as pistas de acesso verbal para os digitais? Perceber, entender, pensar, aprender, processar. Com a internet, com o avanço da internet, e essa palavra tem um significado muito grande para nós: processar, decidir, considerar, ter em mente, são pistas de acesso verbal, são palavras que tocam no digital e despertam a sua atenção. Quais seriam as frases do canal digital, do sistema representacional digital? Você consegue perceber o que eu estou dizendo? Você entende o meu ponto de vista? Pense comigo nessa situação. Considere essa possibilidade. Quando você for fazer, tenha em mente que, então você vai, ou não consigo, não estou conseguindo processar essa sua informação. Então, aqui, basicamente, são esses os 4 sistemas representacionais, algumas pistas de acesso verbal e algumas frases que são usadas. Vamos trazer isso tudo para dentro da comunicação e oratória, que é o nosso objetivo. Nós não estamos com um curso de PNL. Depois você pode fazer e aprofundar, embora PNL não seja só isso aqui, mas você pode aprofundar e, inclusive, se você quiser, digita lá no Google, teste do canal preferencial, do sistema representacional, você vai fazer o teste e vai descobrir qual é o seu canal, qual é o seu sistema representacional preferido. Mas vamos trazer isso para a oratória. Você está falando, fazendo um discurso, fazendo uma apresentação, uma palestra, uma pregação religiosa, e na sua plateia você tem visuais, auditivos, sinestésicos e digitais. E aí, como é que eu faço? Para chamar a atenção de todo mundo, para que todo mundo interaja, para que todos estejam focados no que você está dizendo, você vai usar essas pistas de acesso verbal alternadamente. Então, uma hora você, olha, vamos pensar assim, ó, olhem para isso que eu estou dizendo. Para os 3 outros canais, sinestésicos, auditivos e digitais, não fez sentido nenhum. Mas para o visual fez. Então, os visuais na sua plateia, eles vão olhar o que você está dizendo. Olhar o que você está dizendo. Você vai usar de vez em quando. Oh, imagine comigo essa situação. Os visuais vão imaginar com você. Aí você vai para os auditivos. Ouça isso. Escute só o que eu vou falar, que é muito importante. Você chamou a atenção dos auditivos. Na hora do sinestésico, você está sentindo isso? Você está permitindo que isso que eu estou falando toque em você? Então, você vai usar algumas expressões assim. E quando você quiser se dirigir aos digitais, você vai falar, ó, experimente, ou tenha em mente, ou considere essa situação. Você chamou a atenção. E quando você for na oratória, numa palestra, numa fala, como eu disse, qualquer, num discurso, você for alternando essas pistas de acesso verbal, você vai tocando em cada pessoa, percebe? Tocando, auditivo, sinestésico, você vai tocando em cada pessoa que está na sua plateia. Ora você chama a atenção de um, ora chama de outro, ora de outro, e depois do quarto grupo lá, que compõe a sua plateia. Você nunca terá uma plateia só de digitais, ou só de auditivos, ou só de visuais, ou somente de sinestésico. Você vai ter sempre uma plateia mista. Não importa qual seja o seu canal, o seu sistema representacional, você vai usando essas expressões
para dessa forma alcançar os seus ouvintes, alcançar a sua plateia. Nunca esqueça isso. Você não está falando para uma pessoa, e você não está falando para pessoas iguais a você. Então, você não vai usar só coisas que façam sentido para você. Você vai usar pistas de acesso verbal, frases que vão alcançar cada pessoa que está ali, independente do canal preferencial ou do sistema representacional, como queiram, e você vai conseguir se comunicar com todos. À primeira vista, essa aula pode ser um pouquinho confusa, um pouquinho profunda, mas eu quero que você volte lá no começo e assista toda a aula de novo, vá para a internet, pesquise alguma coisa lá na área de PNL sobre sistemas representacionais, você perceberá que isso faz todo o sentido. Quando você quer se comunicar bem, você quer se comunicar com todos, não com alguns da sua plateia, você quer falar a todos. Então, usando essas pistas de acesso verbal, essas frases do seu canal, do seu sistema representacional, tendo isso em mente, quando você usar essa técnica de se dirigir, ora a um, ora a outro sistema representacional, você terá um grupo muito maior prestando atenção no que você fala, naquilo que você tem para transmitir. É fundamental. Você quer palestrar, você quer falar em público com sucesso? Preste atenção, então, nessa aula, que ela é super importante. Não descuide nesse aspecto, não ignore, não despreze essas informações. Você vai alcançar um número muito maior de pessoas. Muito bem, estamos terminando essa aula, nosso curso avançado de comunicação e oratória. E logo, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a oratória em si, sobre a origem da oratória, sobre retórica, sobre oratória sacra, sobre os maiores oradores do mundo, e vamos prosseguindo o nosso curso. Você assistiu a segunda aula comigo, professor Delvacir Costa, nosso o curso avançado de comunicação e oratória. Espero que tenha gostado da aula. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, seu joinha, ative o sininho para quando tiver uma outra aula ou um outro vídeo meu, você já está pronto para acompanhar. Um grande abraço a todos e até a próxima.